Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, para que a mensagem espírita possa alcançar um número maior de pessoas, porque, na verdade, ela é tão consoladora, né? Porque ela traz tanto entendimento. Ative o sininho ali para você, né, das notificações, para você ficar por dentro das novidades. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de um tema que é bem interessante: tristeza. Porque a gente tem visto, né, como as pessoas têm se entristecido com as coisas, né? E a tristeza não é um sentimento que a gente deva acolher. E pedindo as inspirações de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas reflexões de hoje, nós precisamos entender a tristeza, se ela incomoda ou se ela nos acomoda. O que é tristeza? Tristeza é a qualidade ou estado de quem está triste, né? É esse estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, né? Uma emoção, um sentimento muito típico dos seres humanos, a tristeza, né? É, é quando a gente não tem ânimo, né? Não tem disposição, está insatisfeito. Existem alguns momentos em nossas vidas que nos deixam realmente tristes, não é? Às vezes é algum acontecimento inesperado, né? Uma discussão que nos fere, uma doença que se manifesta, né? A dificuldade financeira, a desencarnação de um ente querido, né? De alguém que nós amamos profundamente. São exemplos das situações que nos tiram o equilíbrio, que nos deixam tristes. E é natural, sim, o ser humano ser visitado pela tristeza. É normal. Mas, né, como a gente diz aqui em Minas, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né, como diria minha avó, e eu percebo claramente dois tipos de tristeza. Aquela tristeza que nos incomoda e aquela que nos acomoda. A tristeza que nos incomoda é aquela que faz com que nós nos movamos na direção contrária a ela, ou seja, é aquela que serve para a nossa evolução. Esse tipo de tristeza faz com que queiramos sair da situação de incômodo momentâneo que nós vivemos para uma situação melhor e mais confortável, né? Tanto física quanto emocionalmente. Esse movimento de querer sair da situação de tristeza nos impulsiona, né? Mesmo sem percebermos, para o trabalho da nossa melhoria íntima. E quando nós trabalhamos a disposição de melhorar e o desejo de crescimento, nós damos um passo em direção à nossa ascensão espiritual. Agora, por outro lado, a tristeza que nos acomoda, ela é como bem disse o Chico Xavier, né? A tristeza destrutiva. Chico, né? Aliás, Emmanuel, né? Pela psicografia de Chico, fala o seguinte: tristeza destrutiva que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Então, essa tristeza nós não podemos acolher. Na Revista Espírita de junho de 1860, tem um texto de um espírito chamado Georges, cujo título é A Tristeza e o Pesar. Eu recomendo a leitura desse texto, mas ele vai dizer assim: é um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis. O pesar é o sentimento firme e honesto que se apossa do homem atingido no coração ou nos interesses. Mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com o seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas, debilita o espírito
que a ela se abandona. O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes, diz o espírito Georges. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo, mas não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade ou apenas a alegria são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar sua presença, por mais leve que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. É uma mensagem muito bonita e nós precisamos realmente nos afastar, né, nos imunizar contra esse tipo de tristeza, porque essa tristeza é doença da alma. Toda vez que nós colocamos o foco em nossos problemas, que nós ficamos comentando com todos que cruzam o nosso caminho, né, sobre as mazelas da nossa vida, sobre as dificuldades, os dissabores, muitas vezes exagerando e dramatizando cada situação por nós vivida, nós estamos somente tomando o tempo das pessoas, né, recordando sofrimentos que por vezes nem fazem mais parte da nossa vida. Mas nós ficamos tão apegados a eles que não nos deixamos ir embora do nosso campo mental, né? E com isso, nós ficamos desagradáveis no trato com as pessoas. Quando nos colocamos na posição de lamentadores da vida, lembrando a todos de nossa convivência, sempre que possível, né, aqueles desacordos, as brigas, as discussões, as mágoas, nós acabamos por afastar as pessoas que naturalmente preferem a distância, né? Ficar escutando lamúrias e mais lamúrias. Né? Sempre ali a pessoa está cheia de frustração, de queixa, de aversão, de antagonismo. Repetidamente fica naquela lamuriação. Lógico que as pessoas que nos têm apreço sincero, elas estão sempre prontas a nos ajudar quando nós nos decidirmos a acabar com as lamentações e mudar a nossa vibração mental, passando de vítima para artífice da própria existência. Nenhum de nós quer ficar dentro dos espinheiros da vida, não, gente. Então, nós precisamos mudar a nossa atitude diante dos desafios que nós enfrentamos, né? Quaisquer que sejam eles. O começo é parar com a reclamação, com a queixa, com a lamúria e trabalhar para superar as situações de tristeza e desconforto. Mudar o nosso padrão vibratório energético é essencial. Porque só assim, saindo da vibração da tristeza e entrando em uma vibração energética de calma, de ânimo, de otimismo, é que a gente consegue forças para continuar a caminhada. Então, vamos aprender a sair da tristeza que acomoda. Como? Oferecendo bondade, carinho, amor, paz, otimismo, perdão, porque tudo isso melhora o nosso campo mental. Só que essa atitude tem que ser verdadeira, não pode ser superficial. É preciso vontade para mudar. Todos nós precisamos uns dos outros no caminho evolutivo. É assim que o Pai planejou. Os mais adiantados hoje ajudam os mais atrasados. Se hoje eu preciso de ajuda e apoio, amanhã sou eu que vou ajudar e apoiar. Então vamos pedir ao Pai, além daqueles pedidos que a gente faz sempre, de proteção, de bênção, que Ele nos conceda a coragem necessária para silenciar os nossos desapontamentos, os nossos desgostos, as nossas lágrimas e qualquer problema que nos visite, para que a gente doe o melhor de nós para servir sempre como instrumento de alegria, de paz, de concórdia, de segurança, de consolo. A tristeza profunda, ela causa depressão. A pessoa deprimida apresenta um quadro de sofrimento intenso, que
via de regra, é caracterizado ali pela insatisfação, pelo tédio, pela rebeldia, pela revolta contra Deus, né, que é falta de fé, pelo egoísmo. E vejam, nas famílias onde existem pessoas deprimidas, a vida ela passa a ser muitas vezes em função dessas pessoas, né? Aí tem preocupação, tem gasto na tentativa de curar aquela pessoa. Tem um livro chamado Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert, em que ela relata que constatou através do tempo, né, e dos atendimentos que ela fazia, que a maioria dos depressivos eram indivíduos que carregavam um sentimento de culpa muito presente, né? E que isso levava a uma autopunição inconsciente. Porque são pessoas que são muito exigentes consigo mesmo e com os outros e não se consideram merecedores da felicidade e até mesmo do sucesso. Então, se a gente traz o espírito agoniado por essas sensações de pessimismo e tristeza, faça o seguinte: conceda uma pausa a você mesmo, né? A fim de você raciocinar, de você se reequilibrar. Guarde a convicção de que todos nós estamos caminhando para frente, para diante, através de problemas, das lutas, dos desafios, na aquisição de experiências, e que a vida ela concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomode com a inércia em momento algum. A tristeza, ela não se harmoniza com quem serve no bem comum, porque o bem de todos pode ser comparado à luz do sol, né? Como diz Emmanuel, que renasce diariamente das trevas da noite, né? Para estimular e construir um mundo melhor através do esforço persistente de cada dia. Emmanuel nos fala no livro Bênçãos de Amor que a pior tristeza de todas é aquela que nasce da inconformação no aprendiz de Jesus, né? Que é chamado a edificar verdadeira alegria na terra. Por quê? Desconhecendo a sublimidade do sacrifício do Divino Mestre, que converteu a própria cruz em gloriosa ressurreição, o seguidor do Evangelho, diz Emmanuel, trazido ao serviço e à paz, à humildade e ao otimismo, que se recolhendo a tristeza vazia e estéril, é o maior agente de contaminação da preguiça e do desânimo por fazer-se instrumento vivo dos anestésicos do mal. Então, olha, se a gente se diz seguidor do Cristo, se nós nos dizemos trabalhador da seara de Jesus, nós não podemos nos recolher à tristeza vazia. É preciso seguir adiante, sempre, e servir com amor. Porque senão a gente vai ser instrumento de quê? Do mal. E eu quero deixar aqui, terminando as nossas reflexões, um lindo poema de Maria Dolores, que está no livro Caminhos do Amor, pela psicografia de Chico Xavier. É um poema que fala exatamente da questão da tristeza e da necessidade de servir. Sai de ti mesmo. Se carregas contigo o tempo atormentado sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas, entretanto não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta, em derredor, aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas. Procurarás saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente e escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse. Outra é mãe desprezada, anêmica e sozinha. Sombra que foi mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem. Esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao serviço renovada esperança.
paz e fé sob a luz de nobres sirineus, e sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite cada dia, dirá o céu em preces de alegria, por tudo quanto tenho agradeço, meu Deus. É isso, gente. Saiamos de nós mesmos. Não nos prendamos à tristeza, ao tédio, à preguiça. É no serviço do bem que nós nos curamos e auxiliamos o outro. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!